falo e peço de novo, me ajudem a não esquecer de gravar a aula, tá, pessoal? Então, eu já estava esquecendo, mas como não comecei, não tivemos prejuízo nenhum. Então, a aula fica inteira gravada, disponível para vocês. O que eu posso dizer, assim, pessoal? Na noite de hoje, né, eu já tive problema, caiu a energia aqui na minha casa 2 vezes, então eu caí e volto correndo. Não, se eu cair, não vai ser uma novidade, tá? Fiquem esperando que no máximo em 5 minutos eu retorno. Tá? Mas eu acredito que eu achei o problema que eu tinha aqui e acredito que a coisa vai estar resolvida, tudo bem? Mas qualquer coisa, não se desespere, tá? Então, vamos dar sequência à nossa disciplina, tá? O meu contato fica aqui mais no sentido de quando vocês assistirem lá, quando tiverem alguma dúvida, saberem como me achar, como me procurar, qual é a forma mais eficiente, é essa. Pode mandar o WhatsApp, eu vou ter bastante prazer em responder vocês, ou um e-mail, seja o que for. Tudo bem? Normalmente, essas coisas vêm na véspera da prova ou após a prova. Tudo bem? Então, vejam lá. Teoria geral dos recursos, pessoal. Então, a gente vai começar a falar da questão recursal. Tá? Eu acredito que vocês ainda não estejam tratando dessa disciplina, ou que, não sei, um processo, não sei se já trataram disso. Então, eu vou falar como se vocês nunca tivessem ouvido falar da matéria. Tá? Então, nós vamos tratar de recurso propriamente dito, e a gente pega um conceito de recurso, pessoal, e aqui me chama a atenção um pouquinho, por quê? Porque eu falo dessa matéria faz muito tempo que eu falo de recurso. É uma coisa assim que, teoricamente, eu gosto bastante de falar. É a parte do processo que eu acho mais legal, que eu já decorei de cabo a rabo, tá? Que eu acompanho as mudanças, então, assim, eu já me dou ao luxo de gostar de algumas coisas e não gostar de outras. Então, o recurso é uma coisa que eu acho legal, tá? Agora, eu pego, assim, quando eu venho preparar um slide para vocês, eu pego lá um doutrinador, segundo José Carlos Barbosa Moreira, né? E daí eu vou pegar a definição dele, né? Recurso é remédio voluntário idôneo apto a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão que se impugna. Tá? Puxa vida, qual é o problema? O problema é que, para mim, como quem dá aula há tanto tempo da matéria, algumas coisas assim eu fico, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que ele não está entrando em algumas confusões? Será que quando ele fala que é dentro do mesmo processo, tá? Então é um conceito legal no doutrinador, legal, mas que eu, na sequência, já vou ver que eu vou conseguir problematizar bastante este conceito de recurso. Mas, partindo do zero, pessoal, o recurso é algo voluntário, ou seja, que surge da vontade da parte idôneo, né, e apto a fazer o quê? Dentro do processo, invalidar a decisão, mudar, esclarecer, reformar. Tá? Então, quando eu não estou satisfeito com a decisão, o que eu faço? Eu vou recorrer, eu vou procurar um recurso, eu vou entrar com uma medida que vai tentar mudar essa decisão, vai esclarecer, invalidar. Então, esse é o objetivo da parte, por isso voluntário, parte do interessado, apto, né, capaz de fazer esse tipo de alteração dentro do processo. Tudo bem? Então, isso para nós é o conceito de recurso. Recurso tem algumas características. Tá? Vejam assim, dessas características, nós vamos pegar duas aqui. Primeiro, remédio. Né? Então, recurso é o quê? É uma ferramenta processual, um mecanismo processual. É algo que a parte tem, que ela pode manejar para corrigir uma falha, para mudar alguma coisa, para alterar, para fazer com que o processo venha de encontro aos seus interesses, ok? Então, isso é uma característica de recurso, tá? Veja, como eu falei para vocês, eu estou pegando aqui a ideia de Barbosa Moreira. Puxa vida, eu não sou acostumado, gente. Depois que eu fiz o slide, que estou estudando, veja, eu não sou acostumado com Barbosa Moreira. Eu adoro Bertoldo Júnior, tá? Eu adoro Vamber. Então, algumas coisas que ele vai falar aqui, eu vou colocar vírgulas. Tá? Segundo, é voluntário? Sim. Por quê? É um remédio porque é a forma que você tem de ir lá e tentar brigar com aquela decisão. Você não está satisfeito. Então, é um remédio, é um mecanismo, é a ferramenta que você tem para fazer isso. Primeira característica. Segundo, é voluntário. Por quê? Porque parte da vontade das partes. Tá? Ou do Ministério Público do Trabalho, quando ele está no processo. Tá? O terceiro, que foi prejudicado pela decisão, ele vem no processo e apresenta um recurso. Tá? Então, pode fazer isso? Pode. Então, é voluntário.
Tá? Não parte de uma regra que diz que quando é isso tem que rever. Não parte da vontade do juiz, do tribunal, da lei, de nada. De parte de algum interessado foi lá e mostrou seu descontentamento com aquela decisão e entrou com um recurso. Por isso nós dizemos que ele é um remédio voluntário. Tá? Essas duas coisas sempre existem. Daí, nós temos mais algumas. Tá? Ele busca a reforma da decisão. Sempre? Não. Às vezes você não, com meio de um recurso, você não quer reformar a decisão, você quer um esclarecimento. Mas ele pode reformar a decisão? Pode. Por isso que eu digo para vocês, põe algumas pontinhas naquilo que o Valmor Moreira fala, porque não é todo o recurso que visa reformar, que visa... Quando eu estou falando para vocês reformar, é mudar o conteúdo do julgado. Às vezes você quer só esclarecer, às vezes você não quer invalidar, né? Então, reformar a decisão, sim, é uma das características dele, mas não é sempre. Invalidar a decisão é sempre? Não, mas ele pode servir para invalidar uma decisão também. Então, ao passo que eu dizia que sempre é um remédio, sim, sempre é um remédio. Sempre é voluntário? Sim, sempre é voluntário. Sempre pede a reforma da decisão? Não, mas pode ser uma característica dele. Sempre pede invalidação da decisão? Não, mas pode ser uma característica dele. Esclarecimento ou integração da decisão. Sempre o recurso vai pedir esclarecimento? Não, às vezes está bem claro que eu perdi e eu quero mudar. Eu quero reformar a decisão. Então, é uma característica, mas não é de todos os recursos. Então, ao passo que sempre é um remédio, sempre é voluntário, às vezes é de reforma, às vezes é de invalidação e às vezes é de esclarecimento, né? E a última, deixa eu ver, é a última mesmo? É a última. A última característica diz assim, normalmente é voltado para um órgão hierarquicamente superior. Então o juiz de Ponta Grossa, da Vara do Trabalho de Ponta Grossa, deu uma decisão. Não estou satisfeito com a decisão do juiz da Vara do Trabalho de Ponta Grossa, vou recorrer para o TRT da 9ª Região de Curitiba. Sempre assim? Não. Professor. Diga. Cortou. Cortou aonde? O que eu não... Você, no item 5, você pegou tudo? Acho que é a partir do 5 que cortou. Então, tá. Então, vamos voltar lá. Então, reforma da decisão é quando eu quero mudar a decisão. Todo recurso busca uma reforma? Não. Alguns. Alguns querem mudar, outros querem validar. Tá? Outros querem um entendimento melhor daquela decisão. Então, o que é a invalidação da decisão? Dizer, olha, o juiz que deu essa decisão não é um juiz competente, então essa decisão não é válida. Tá? Outra situação. O quinto, esclarecimento. Às vezes o juiz escreve na decisão alguma coisa lá e você não entende. Tá? Ou ele fez uma conta, fez errada. Tá? Então, às vezes ele fundamenta de um jeito e julga de outro. Gente, o copia e cola existe para o magistrado e para a gente também. Se a gente pode errar, o magistrado também pode errar. Pode copiar e colar uma coisa errada. Tá? Então, às vezes, você precisa de um recurso para esclarecer aquela decisão. Então, ao passo que as duas primeiras características, que era remédio e voluntariedade, todos os recursos vão preencher, a questão da reforma, da invalidação ou do esclarecimento depende da natureza do recurso. Tem recurso que vai servir para reformar, para mudar a decisão, tem recurso que vai servir para invalidar a decisão e outros vão servir para pedir esclarecimentos com relação à decisão. Então, depende do que o recorrente pretende com aquele remédio recursal utilizado. E o último, pessoal, o item 6, diz assim, normalmente ele é dirigido a órgão hierarquicamente superior. Normalmente eu recorro da decisão do juiz de Jaguariúna para o juiz do tribunal em Curitiba. Mas é sempre assim? Não. Tá? É uma característica, é comum que seja dessa forma, mas não é em todos os recursos que acontece dessa forma. Tá? Então, por isso que eu digo, Barbosa Moreira fala, explica, deixa claro para o leigo características de recurso, mas só que não é uma coisa perfeita, por quê? Porque isso aqui é uma coisa que pode e não pode acontecer, ou é de um jeito ou é de outro. Tá? Então, obviamente que existem recursos que são voltados para o próprio juiz. Então, imagine, eu quero um esclarecimento da decisão. O juiz escreveu um negócio, eu não entendi. Quem tem que esclarecer o que ele quer? Ele mesmo.
Tá? Então, por mais que exista essa característica, que seja comum que a maior parte dos recursos sejam voltados para o órgão hierarquicamente superior àquele que preferiu a decisão, para mudar, sempre quando for a ideia de reformar a decisão, quando for a ideia de invalidar a decisão, a gente vai para o superior hierárquico. Agora, quando eu quero esclarecimento, quando eu quero situar melhor o conteúdo daquela decisão no mundo, no processo em que eu estou, eu vou dirigir isso para o mesmo juiz. Então, são características, mas não é todo recurso que vai ter todas essas características. Depende das suas peculiaridades, depende do caso concreto. Ou seja, caso a caso, você tem que analisar cada recurso. Tudo bem? Por favor, pessoal, vão falando comigo. Não deixem passar nada para trás, assim, que teoricamente, como vocês não tiveram a matéria em outro lugar, é comum que, eventualmente, vocês achem interessante colocar alguma coisa diferente, perguntar alguma coisa. Eu estou completamente à disposição e nós estamos com a matéria relativamente tranquila. Diga, Jéssica. O 5 ali do esclarecimento pode ser um exemplo, por exemplo, se fosse comparar no cível, tipo embargos e declaração? É. Seria isso? Normalmente são os embargos, tá? Normalmente são os embargos de declaração, os embargos de divergência, né? Nós tínhamos os embargos de infringentes, né, que não existe mais no civil, só existe no processo criminal, né, mas são em recursos onde você pede esclarecimento com relação à decisão. Ah, o juiz escreveu um negócio, escreveu errado. Você vai lá e entra com o embargo dessa declaração para que ele esclareça. É exatamente esta situação. E se você está pegando o exemplo do embargo da declaração, você sabe o que é isso, eu digo para você, quem que vai responder ao embargo da declaração? O próprio juiz que deu a decisão. Tranquilo? Então, ele é um exemplo do 5 e é um exemplo do 6 também. Diga. Eu ia perguntar isso, o destinatário para qual que vai, para onde que vai? Normalmente, como diz a lei, uma característica, normalmente é para quem tem, para o responsável, para o chefe, para o segundo grau, então para o juiz que está superior. Agora, se é um recurso que visa o esclarecimento, como o caso do embargo da declaração, você vai lá, o juiz fez uma conta, fez a conta errada, tá? Daí você tem que pedir para ele, olha, doutor, a conta está errada. Tá? Para que você vai mostrar essa coisa básica, essa declaração errada? Para o próprio juiz que preferiu a decisão. Então, na maioria dos recursos, via de regra, quando você está buscando a remudar a decisão ou reforma da decisão, que é o que o item 3, ou quando você está buscando invalidar a decisão, porque o juiz é incompetente, é suspeito, ele é absolutamente incompetente, é prescrito, decaiu, alguma coisa, você está querendo invalidar a decisão, você vai falar com o superior hierárquico. Agora, via de regra, quando você quer esclarecer a decisão, você vai voltar para aquele mesmo juiz dando a decisão, né, entrando com o seu recurso. Normalmente, os embargos da declaração. Tranquilo? Bom, vamos lá. Sim, professor, obrigada. Por nada, é isso. Tá? Vejam lá, pessoal, natureza jurídica dos recursos. Vejam, como a gente está na primeira aula falando de recursos, a gente vai falar de coisas bem genéricas. É uma aula tranquila, básica, pequena. Tá? A gente vai falar de coisas simples. Tá? Então, a gente tem duas formas, duas correntes que veem recursos de uma forma bem clara. Primeira, é uma corrente que vê como uma ação autônoma, né? E nós temos uma corrente que é a corrente mais forte no nosso caso, que é aquela que fala do procedimento ordinário do processo. Tá? Então, eu tenho duas correntes. Aqui vem que cada vez que eu entro com recurso, é como se eu entrasse com uma ação nova. Né? E eu tenho uma outra corrente que vê a natureza do recurso como um desdobramento natural do processo. Tá? Isso tem muito a ver. Veja, o nosso posicionamento majoritário, segundo Humberto Teodoro Júnior, e daí eu digo para vocês, eu aprendi a estudar Humberto Teodoro Júnior lá na faculdade. Eu gosto de ler o que o cara fala, né, por mais que eu já tenha, não está mais aí, né? Mas eu gosto de ver o que o cara fala, eu entendo, ele fala bastante, mas a linguagem é boa. Então, o meu processo civil está muito de acordo com o que o Humberto Teodoro fala. Às vezes eu menciono outros caras e não gosto do que os caras falam, e daí acontece o que aconteceu nos primeiros slides, né? O que fala e não fala feliz, né? Mas, vamos lá. Então, no pensamento de Humberto Teodoro Júnior, ele nos explica lá, ó, a corrente dominante, no entanto, prefere conceituar o poder de recorrer como simples aspecto, elemento ou modalidade do próprio direito de ação exercido no processo.
Então, claro, assim como eu posso entrar com ação, eu posso entrar com um recurso. Tá? Por quê? Apresenta-se também como um recurso como um ônus processual, né? Porquanto que a parte não está obrigada a recorrer do julgamento que lhe prejudica. Então, eu tenho um direito, eu sou obrigado a entrar com ação para fazer que aquele direito seja cumprido? Não. Eu entrei no processo, perdi, mas eu acho que está errado aquela decisão. Sou obrigado a entrar com recurso? Não. Às vezes eu abro mão daquilo, perdi, pronto, azar. Né? Ninguém é obrigado, é um ônus processual. Então, neste posicionamento, nesta visão, nós dizemos que a maioria dos recursos, né, que os recursos do nosso entendimento, a natureza jurídica dele é simplesmente prosseguimento do procedimento de forma ordinária. Tá? Você vai recorrer, você vai brigar enquanto você tiver a possibilidade. E não como ações autônomas, não como uma manifestação do direito de ação próprio e autônomo. Dá para fazer um parênteses? Dá. Que parênteses, pessoal? Pensando assim, não só em direito processual do trabalho, mas pensando em direito processual do modo geral, a gente tem que nos situarmos e vermos assim, gente, tem um monte de processo, nosso judiciário é enorme, e os caras não conseguem julgar tudo. Então, sempre que é feita uma reforma processual, os caras vão lá e tentam dar uma cortadinha dos recursos, tentam diminuir um pouquinho a chance de recorrer de alguma coisa, para quê? Para que o processo acabe antes. Porque se o cara tiver um pingo de direito, né, e tiver condições de contratar um bom advogado, o processo dele dura muito tempo. Porque o advogado vai conseguir manejar diversos recursos, vai trabalhar com o processo, manejando ele de uma forma assim, quase inacabável. De forma que, se o cliente vem, já tive casos onde o cliente sabia, olha, eu sei que devo, mas eu não tenho dinheiro, eu preciso de um tempo. Eu falei, quanto tempo o senhor precisa? Eu falei, eu preciso de um ano. Eu falei, pode deixar, nós damos um jeito, aí em 3 se você precisar. Por quê? Porque o nosso sistema recursal permite que isso aconteça. Tá? Então, processo do trabalho talvez não tanto, né? Mas o processo civil, isso é uma coisa muito simples. Então, sempre existe uma tendência de tentar cortar, de tentar diminuir o número de recursos. E o que isso tem a ver com o slide que eu estou colocando para vocês? Gente, hoje em dia é muito difícil você utilizar os últimos recursos que existem, que são os recursos que são feitos para acionar o 3º grau de jurisdição, para chegar lá em Brasília. No caso do processo de trabalho, para chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, por meio de recurso de revista, ou recurso especial ao STJ, recursos extraordinário ao STF. Esses recursos são extremamente difíceis de serem manejados, de chegar até lá. Mas tem muita gente que tem advogado bom, e os caras chegam mesmo assim. De modo que os ministros não conseguem julgar a quantidade de processos que tem. Então, os caras querem fazer o quê? Acabar com os recursos. Como não está ficando difícil de diminuir essa possibilidade, já foi diminuído ao máximo, existe uma proposta bem clara, bem forte, que pode tornar-se realidade, que quando o processo chega em Curitiba, chega no 2º grau de jurisdição, ele acaba, e se o cara quiser recorrer para Brasília, para o 3º grau de jurisdição, ele não vai entrar com um recurso dentro do mesmo processo, ele vai entrar com uma ação contra aquela decisão proferida no tribunal. Tá? Então daí vai mudar um pouquinho a nossa regra, que muda um pouquinho o nosso papo, sim, porque daí vai deixar de ser o procedimento ordinário do processo e vai ter que ser uma ação de recurso especial, uma ação de recurso de revista, uma ação extraordinária, que seria um recurso extraordinário. Então, isso que eu estou colocando aqui como natureza de recursos hoje para os senhores, existe uma tendência bastante forte que isso mude. Por quê? Porque os tribunais tem a necessidade de tentar tolher, de tentar diminuir o volume de processos que a gente tem. É típico da gente? Sim. Um país do jeito que a gente está, crescendo, explorando, com áreas assim novas, bastante gente vindo para cá, bastante produção de nível básico, assim. Então a gente tem um número de processos muito grande. Então nós, dentro do nosso crescimento, dentro do que a gente tem para evoluir ainda, enquanto mercado, indústria, produção, uma série de coisas, o judiciário tende a evoluir bastante também. Isso é natural em todo lugar, em todo mundo, assim? Não, não é, pessoal. Se você pegar, por exemplo, os países da Europa, né, lá a curva já é um pouquinho diferente.
Tá? Então, enquanto nós estamos assim num crescimento, numa evolução, numa urbanização, numa produção agrícola, em tudo grande, nós somos um país que tem muito para crescer ainda, né? É diferente de uma Espanha, por exemplo, né? Onde é um país com dimensões pequenas, como já teve um crescimento bastante grande, e as coisas já estão bem mais estabilizadas. Tá? Então, ao passo que o nosso judiciário tem que crescer ao monte, nós temos que contratar juízes ao monte, lá os caras não sabem aonde aposentar, não sabem aonde colocar os caras que pertencem ao judiciário, que não tem mais aonde trabalhar, porque não tem mais processo. Tá? Então, esta corrente inversa é lógica do desenvolvimento de cada país. Tá? Quem tomara a gente chegue também nessa situação, acredito que a gente não vai ver, mas no futuro não muito distante, o judiciário vai ter que diminuir também, porque o número de processos também vai ter que diminuir. Beleza? Mas só falando, hoje a ideia é prosseguir o processo dentro do mesmo processo. Num futuro, acaba com esse processo, se você quer mesmo recorrer, você entra com uma ação nova para discutir isso. Vai ser fácil? Não, vai ser complicado. E a ideia é realmente complicar as coisas. Beleza? Beleza. Distinção entre recurso e outros meios de impugnação. Então, recurso é o quê? Aquele remédio que nós temos para brigar com uma decisão judicial que nós não gostamos. Tá? Isso é recurso. Existem várias outras coisas que são muito parecidas com recursos, que também brigam com decisões judiciais e que não são recursos. E agora nós vamos falar assim, de algumas delas, dizendo, olha, isso aqui parece recurso, mas não é recurso. Tá? Então, vamos lá. E para isso a gente tem uma distinçãozinha bem interessante, tá, pessoal? O que é recurso? Recurso, no sentido técnico da palavra, no sentido estrito da palavra, é aquilo que a gente toma dentro do mesmo processo para rever uma decisão. Então, falando de recurso em processo do trabalho, eu vou dizer que é o recurso no agravo, é um recurso ordinário ou um recurso de revista. São os recursos que nós temos no processo de trabalho. Se eu for falar do processo civil, eu vou dizer recurso de apelação, recurso de agravo, recurso ordinário, recurso extraordinário, recurso especial. Tá? São o quê? Recursos, medidas que eu tomo dentro do mesmo processo. Então, dentro do sentido estrito, sentido estreito, sentido direto, pequeno, do termo recurso, eu digo aquilo que é tomado dentro da mesma relação processual para rever uma decisão. E por isso também que o conceito de Barbosa Monteiro de recurso é esquisito, né? Porque ele fala que recurso é aquilo que está dentro do mesmo processo. Não necessariamente. Em sentido estrito é isso. E em sentido lato, sentido mais abrangente, sentido genérico. Então, quando eu falo sentido estrito, eu estou falando de espécie. Quando eu estou falando no sentido lato, eu estou falando de gênero. Então, no sentido gênero de recurso, eu vou dizer que é qualquer medida capaz de rever uma decisão. Como assim, professor? O normal é entrar com uma apelação, um recurso ordinário, mas, eventualmente, eu vou ter que entrar com mandato de segurança. Ah, o juiz mandou, vou entrar com uma habeas corpus, vou entrar com uma ação declaratória de nulidade. Então, eventualmente, para rever uma decisão, para brigar com uma decisão, eu vou entrar com outro processo judicial. Então, se eu faço isso em outro processo judicial, eu estou diante de um recurso no sentido lato da palavra. Tá? Certa vez, pessoal, trabalhando aqui no NPJ do UPG, tá? Chegou assim uma situação bem curiosa, né? Chegaram algumas meninas que moravam num conventinho aqui da cidade, né? Então era um colégio interno, na verdade, e elas vinham de uma cidade no interior, e a família delas colocou elas para estudar naquele colégio, que era um colégio relativamente bom, e como era um colégio interno, um colégio de freira, eles ficavam tranquilos com relação ao cuidado das meninas. Qual que é o problema? O problema é que freira era o diabo, né? Então, judiava das meninas, tinha hora para dormir, para acordar, para ligar a luz, para apagar a luz, para tudo. Né? E era um caos, as meninas odiavam isso. O que aconteceu? Estou eu no NPJ, no UPG, chegam 3 meninas, né, dizendo, olha, nós pagamos isso, é caro, o pai sacrifica, nós temos um computador dentro do quarto, termina a aula, a gente quer estudar, a gente quer fazer alguma coisa, não pode, porque quer pagar luz, tal. Então, ele foi uma filha da puta. O que nós podemos fazer para brincar com elas? Porque nós pagamos tudo certinho e elas não deixam nós fazer nada. O que a gente pensa? Puta merda. Adianta eu entrar com uma ação? O que eu vou orientar essas meninas a fazer? Judicialmente não tem o que fazer. Porque vocês vão dizer assim, vocês são daqui. Então, num sentido, não tem o que fazer. Naquela época eu era amigo do bispo, né? Eu fazia parte do movimento, tinha reunião semanal com o bispo e tal. Eu falei assim, olha,
não vejo nada jurídico a ser feito para resolver o problema de vocês. Mas liguem para esta pessoa aqui, ó, ele é o assessor do bispo, converse, conte para eles com este cara intermediando e pedindo para maneirar com vocês, eu acredito que resolve. Ou seja, eu já tive a situação em cara me procuraram para entrar com o processo, eu falei assim, fale com o bispo, que ele te ajuda. Então, quando a gente apela para essa situação, assim, que é um meio completamente alternativo, é um recurso? É um recurso, é um mecanismo, é uma forma de ajudar as meninas, foi falar com uma pessoa que tivesse influência naquele caso concreto. Então, o que é isso? Isso é o que a gente chama de recurso no sentido lato, abrangente da palavra. Qualquer coisa que possa fazer é um recurso. Quando é direto com o negócio, é um recurso em sentido estrito, em sentido técnico. Trazendo isso, esta historinha, para dentro de um processo judicial, digo para vocês, recurso no sentido estrito, aquilo que você faz dentro do mesmo processo. Tá? Aquela petição que você protocola dentro do mesmo processo. Tá? No sentido lato, quando você entra com um processo novo. Então, se tem um processo lá, digamos assim, um processo criminal, um pedido de liberdade, o juiz nega, ele negou aquela liberdade provisória que você, eu vou entrar com uma habeas corpus. Habeas corpus é outra ação. Então, se você for apresentar uma apelação naquele processo criminal onde foi negado, é um recurso no sentido técnico. Se você vai pegar e vai brigar com essa decisão por meio de um habeas corpus num outro processo, daí você está por meio de um recurso no sentido lato da palavra. Nós temos isso no processo civil, e temos isso na vida em várias situações, ok? Então, apenas assim, explicitando, deixando mais claro, deixando bem claro para vocês o que é recurso, pessoal. Tá? Feitas essas considerações, nós vamos trazer aqui outras coisas que não são recursos no sentido estrito, porque não estão dentro do mesmo processo, mas podem ser consideradas recursos no sentido lato. Ou seja, essas coisas que nós vamos enumerar não são recursos no sentido técnico, não vão acontecer dentro do mesmo processo. Mas, às vezes, é o que você tem, é a ferramenta que você tem para resolver o problema do seu cliente, para resolver o seu problema, para rever aquela decisão de alguma forma. Então, é um socorro que você tem, é uma ferramenta que você tem? Sim, mas não é recurso no sentido técnico, não é recurso no sentido estrito da palavra, não ocorre dentro dos próprios autos, ele ocorre em autos separados. Tá? Dentro disso, nós vamos ter o quê? Todas aquelas ações autônomas de impugnação. Então, ação declaratória de nulidade, ação declaratória de ineficácia, ação declaratória de inexistência, habeas corpus, habeas data, mandato de segurança, tudo isso são ações autônomas. Há um embargos de terceiro, embargos do devedor, várias ferramentas nós podemos utilizar e chamar de ações autônomas que vão brigar com uma decisão judicial, vão brigar com um processo, com algo que está acontecendo, que vão acontecer em processos à parte e que, portanto, não são recursos no sentido técnico, não são recursos no sentido estrito, e sim são recursos no sentido lato, genérico, abrangente da palavra. Tudo bem? Outra coisa que não é recurso, pessoal, é aquilo que a gente chama de remessa necessária ou reexame necessário. O que é isso, pessoal? Então, quando você tem um processo contra um órgão público e este valor, e esse processo, essa medida tem um valor, está acima de um valor X, né? Então, isso já entra na questão do processo administrativo, tá? Mas eu acho que quando é abaixo de 60 salários, eu não vou dizer o teto, porque em alguns casos é 60, em alguns casos é 40, em alguns casos muda para mais, para menos. Isso depende de normatização do executivo, tá? Então, do legislativo, de algumas situações específicas. Mas dependendo do valor, né, se for acima daquele valor, para ter condenação contra o órgão público, não basta que o juiz de primeiro grau condene. Ele condena e ele manda para o tribunal confirmar. Então, imagine, eu entrei com uma ação contra a prefeitura de Ponta Grossa, tá? Cobrando 50 mil reais que eles me devem. Eles vão lá, se defendem e tal, não sei o que, o juiz dá é claro que a prefeitura deve 50 mil reais para o Edi, daí vão lá dar a condenação. A prefeitura olha para aquilo, o procurador do município, e puxa vida, ficou barato. Realmente nós devemos, não temos nem o que argumentar contra o Edi. Daí o que acontece? Vai partir para a execução? Vai pagar isso? Vai pôr? Não, não vai. Por quê? Porque é uma condenação contra o órgão público, tem que ter uma remessa necessária, necessariamente o processo. O juiz tem que mandar o processo para o tribunal rever aquela decisão. Por quê? Em função da pessoa, por ser órgão público.
Tudo bem? Então, quando a gente tem decisões contra órgãos públicos, lógico, se o valor for muito baixo, não precisa, tá, pessoal? Daí esse valor tem que ver caso a caso. Eu não sei de cabeça esses valores, tá? Mas sempre que a gente tem uma condenação de um valor um pouquinho mais expressivo de um órgão público, mesmo que não exista recurso, pode existir recurso da prefeitura, é uma coisa à parte. Mas mesmo que não exista, o magistrado que proferiu a decisão tem que mandar o processo para o segundo grau de jurisdição para verificar se, naquele caso, ele aplicou o direito de forma correta. Por quê? Porque o órgão público fere o interesse de todos os cidadãos. Tá? Isso é recurso? Não. Isso é uma revisão da decisão. Tudo bem? Muito parecido com recurso? Muito parecido. É julgado do mesmo jeito no tribunal. No entanto, não é recurso. Tem mais coisa que parece recurso, não é? Tem. Correição parcial. Pessoal, correição parcial, a gente costuma dizer, assim, de uma forma bem simples, que é a mesma coisa que chamar a mãe do juiz xingar a mãe do juiz em público. Não precisa ser só do juiz. Qualquer funcionário público está sujeito a uma correição parcial. Então, quando a gente fala correição parcial, pessoal, a gente tem que lembrar assim, que o juiz, que o cartorário, que tudo que é funcionário público, ele está lá desempenhando uma função pública. E, por consequência, ele tem um superior hierárquico, né? O que acontece? Se o cara não está trabalhando direito, né, você vai numa loja, o vendedor não te atende direito, e você perde a cancha, você fala assim, eu quero falar com o gerente. Você vai dizer para o gerente, ser vendedor é uma bosta, não me atende. Tá? No poder público, você pode fazer a mesma coisa. Como é que você faz isso? Você faz uma denúncia do cara, você faz uma reclamação do cara. Para quem que você faz a reclamação? Para a corregedoria. Tá? Então, no judiciário, existe um órgão chamado corregedoria. A corregedoria que vai corrigir a atuação daquele funcionário. Pode ser voltado tanto para o cartório quanto para o magistrado. Então, imagine assim, né? Eu tenho um processo que está para ser julgado faz 3 anos, não é julgado. Puta, está me prejudicando? Claro que está prejudicando meus clientes. Nossa, claro, daqui a pouco acabou com uma hora que o processo não é julgado. Tem isso? Tem muito. Tá? Posso entrar com recurso? Não posso, pessoal. Não tem decisão. Decisão tem para me entrar com recurso. O que eu posso fazer? Posso entrar com uma correição parcial. O que eu vou dizer assim? Olha, eu, Edi, tenho o processo tal, está concluído para a sentença desde tanto. E o magistrado tem a obrigação de julgar esse troço. E não julga. Ele está me prejudicando. Então, eu quero que ele seja corrigido. Então, a correição parcial, eu quero que corrija a conduta dele no tocante a esse processo. Então, o que você faz? Por meio de uma correção parcial, você pede que a corregedoria do tribunal corrija a atuação do funcionário dela, que pode ser desde o magistrado, que não dá a sentença, o cartorário, que não te trata bem no cartório, o cartorário lá do registro de imóveis, que tem algum problema com você, que te cobra mais caro, que acha que você é feio, que xinga tua mãe, que faz... Então, sempre que você não está satisfeito com alguma coisa que um funcionário público faz, né, falando em judiciário, você pode fazer uma reclamação dele. Como? Correição parcial. Você vai pedir uma correção na conduta dele, por que parcial? Porque no tocante àquele ponto que você está falando. Então, uma correção parcial, correção com relação àquele ponto daquele funcionário público. Pode ser do juiz? Pode. Pode ser do cartorário? Pode. Pode ser do oficial de justiça? Pode. Todos os funcionários públicos estão sujeitos à correção parcial. De acordo com o regimento interno de cada tribunal, tem um juiz, tem um desembargador corregedor que vai colocar. Os cartórios passam frequentemente por correição, quando o cartório do tribunal vem, analisa tudo que está dentro do cartório para ver se está funcionando certinho e tal. Então, isso é a correção parcial. É você reclamar do funcionário e dizer que não está funcionando direito. Professor, já fez? Professor, já. Diga. Essa questão da correção não entra aquela que o CNJ fala, que o processo não pode ficar lá 100 dias sem o juiz dar uma decisão? Olha, a data 100 dias para mim é muito genérica, até porque eu tenho processos que estão muito mais tempo que isso, tá? Mas qualquer conduta que não esteja certo, você pode utilizar. Eu usei o exemplo do processo que foi parado por muito tempo. O juiz poderia deixar ele parado tanto tempo? Não poderia, tá? Então, o que você pode fazer? Não tem como recorrer, se reclama da atuação daquele juiz naquele processo. Pode fazer isso? Pode. Tá? Eu já fiz
com relação ao juiz, eu já fiz com relação a cartório, já briguei feio com os cartórios de registro de imóveis aqui da cidade, e daí você faz isso. Eu perguntei, professor, porque aqui aqui em Sengés, assim, o doutor Marcelo é bem... cobra muito com essa questão fala muito dessa questão de não deixar o processo mais do que 100 dias sem dar uma decisão. Parabéns para ele, porque mais de 100 dias é o quê? Não dá 4 meses, né? Dá 3 meses e pouquinho. E você pensar que não tem processo há mais de 4 meses aí esperando sentença, parabéns para ele. Não é a realidade dos nossos cartórios, infelizmente. Tá? E aí, Ponta Grossa, assim, é a Europa brasileira. Tem lugar que é muito pior. Tá? Então, parabéns para ele. É muito comum que isso aconteça. Bom, mas voltando à correção, pessoal, posso fazer com relação a tudo isso? Posso. E disse, já fez? Já fiz. Cara, primeiro, indica que eu sou corajoso, que eu sou louco. Por quê? Porque é a mesma coisa que xingar o cara. Obviamente que o juiz está querendo ser promovido, você vai lá e faz uma reclamação dele no tribunal, dizendo que esse cara não está trabalhando direito. Isso prejudica ele. Claro que prejudica. Claro que ele não vai gostar. Né? Obviamente que ele não vai gostar. Obviamente que vai criar uma animosidade. Né? E assim como você precisa do magistrado, você precisa do cartorário, você precisa de todo mundo. Então, faça, em último caso. Esteja consciente que isso vai trazer represália. Né? Que o cara nunca mais vai olhar para você do mesmo jeito. Tá? Mas, eventualmente, é preciso. Tá? Então, correção parcial é o quê? Reclamação. A correção é a peça que você encaminha à corregedoria pedindo a correção da conduta daquele profissional, daquele funcionário público. Ok? Cabe o magistrado? Cabe. Dá para fazer? Dá. Não pense também que a corregedoria vai pegar você no colo, nossa, coitado, você. 90% dos casos, ele simplesmente arquiva, não fez tal coisa, você não obedeceu tal coisa e ele está certo no que ele fez. Tá? Então, não é uma coisa fácil de ser operada. Tudo bem, pessoal? Muito cuidado com isso. Dá para fazer? Dá. Cuidado. O que é o pedido de reconsideração, pessoal? O pedido de reconsideração é um negócio que não está previsto na lei, tá? Mas acontece. Né? Imagine você foi lá e pediu para o juiz, eu quero que você faça um ofício para fazer tal coisa. O juiz indefiro. Puta merda. Né? Daí você vai entrar com recurso, puta, mas não cabe agravo disso, daí demora, tem um monte de problema, né? Puta merda. O que você faz? Né? Você vai, baixa as orelhas, bate na porta do gabinete, pede por favor para falar com o juiz, explica para ele a situação. O juiz está num dia iluminado, ele olha para você, nossa, mas isso aí é fácil, vamos fazer. O doutor já indeferiu. Ele fala, peça de novo. Né? Esse peça de novo é um pedido de reconsideração, pessoal. Tá? Tem no ordenamento jurídico? Não tem. Qual é o problema de fazer um pedido de reconsideração? Quando você faz o pedido de reconsideração, você perde o prazo para entrar com o recurso correto. Tá? Então, existe no mundo dos fatos, você faz bastante. Tá? Muitas vezes você conversa com o juiz, o próprio juiz pede para que você faça. Às vezes você faz porque você acha que o cara não leu direito, porque o cara não entendeu, porque o estagiário é burro preguiçoso. Tá? Mas, pode ser feito? Sim, acontece bastante. Quem disser que nunca fez é porque não advogou. Tá? Agora, o risco de você entrar com pedido de reconsideração é você perder o prazo para entrar com o recurso correto. Porque você tem um prazo ali de 10 dias para entrar com agravo, se for o caso. Né? Você faz o pedido de reconsideração no segundo dia, o juiz leva 8 para julgar, claro que leva muito mais de 8 para ver. Passou os 10 dias daquilo, você não vai poder entrar com o recurso correto. Tudo bem? Só um exemplo. Então, pedido de reconsideração é recurso? Não, não é recurso e não é previsto no ordenamento jurídico. Correção parcial é recurso? Não, não é recurso. É reclamação do funcionário público. Reclamação, pessoal. Reclamação é uma questão constitucional prevista na Constituição, tal, lá, para preservar a decisão do STF e do STJ. Tá? Então, isso aqui está ligado lá à questão das súmulas vinculantes. Então, quando não aplica-se uma súmula vinculante no julgado que deveria, o que você faz? Faz uma reclamação. Só para vocês saberem, não é recurso. Mas quando a gente estiver falando de súmula vinculante, quando vocês estiverem vendo súmula vinculante lá em processo civil, não sei, eu acho que não vou ser eu que vou dar essa matéria para vocês perguntem melhor o que é a reclamação. Eu digo, não é. Você simplesmente vai reclamar que o direito que deveria ter sido aplicado de acordo com a súmula não foi. Tudo bem? Isso se fundamenta diretamente no texto constitucional.
Tranquilo, pessoal? Beleza? Me acompanhando aí por aqui? Então, tranquilo. Classificação dos recursos, pessoal. Como tudo, né, a gente faz aquela coisa do Jack, né, a gente corta as coisas em pedacinhos, né, para a gente ter uma visão, assim, sobre diversos aspectos diferentes, né, eu vou tirar uma fotinho aqui para ficar bonitinho, sobre diversos aspectos diferentes do direito, né, então a gente faz o quê? A gente recorta o direito, a gente faz uma série de recortezinhos para a gente deixar a coisa bem funcional. Tá, feita essa consideração, então vamos começar a fazer os nossos recortes. Então eu posso classificar recurso com relação à extensão da matéria impugnada, né? Então, ó, não estou de acordo com aquela matéria, então eu vou dizer que o recurso pode rever todo o conteúdo da decisão ou pode rever apenas um pedaço. Ah, pode ser sim? Pode. Então, ainda mais falando de processo do trabalho, pode ser que eu reveja, olha, eu não seja condenado a nada. E como no processo de trabalho tem diversas verbas, às vezes você recorre de algumas e não recorre de outras. Tudo bem? Então, se você recorrer de absolutamente tudo que foi deferido, o seu recurso tem uma extensão total. Se você recorrer de apenas algumas das verbas de condenação e não de todas, ela vai ser parcial. Por que eu vou fazer isso? Porque às vezes eu não tenho bom argumento para brigar com todos, né? E se eu falo um monte de bobagem e não me atenho àquilo que realmente precisa, pode ser que os caras não prestem atenção naquilo que realmente precisa e achem que tudo é bobagem. Então, muito cuidado com relação a isso. O professor Vambre já explicava, devo ter falado isso para vocês. Quem tem bons argumentos, escolhe os melhores. Quem não tem, usa todos. Tá? Então, quando você começa a falar um monte de bobagem sobre tudo, a tendência é que o cara pare de prestar atenção naquilo que você está falando. Então, se você tem um bom argumento para reduzir alguma coisa e não tem para outros, é melhor você fazer um recurso bem feito com relação àquilo que você tem argumento do que ficar queimando cartucho quando você não vai ter futuro. Ok? Como está a fundamentação, tá? Fundamentação vinculada, né? É aquela que o recurso é específico àquela matéria. Então, recurso de revista, tem alguns casos específicos na hora do trabalho. Embargos à declaração, que nós falamos, que é aquele recurso de esclarecimento, né? Embargos à declaração tem lugar quando? Quando tem omissão, contradição ou obscuridade. Omissão, contradição, obscuridade. Então, eu vou utilizar esse recurso quando tiver ação, omissão, obscuridade ou contradição. Qualquer outra coisa que eu queira, eu não vou utilizar o embargo da declaração. Então, ele é vinculado a estas situações. Recurso de revista, basicamente, o recurso de revista é vinculado a quando existe ofensa à jurisprudência dominante daquela matéria. Tá? Então, eu preciso disso. Eu vinculo o conhecimento. Quando eu falo conhecer o recurso, é aceitar para que ele seja julgado. Eu vou vincular o conhecimento do recurso à existência daquela matéria que é necessária para que seja revisto, para que seja aceito aquele recurso. E livre, quando eu posso argumentar qualquer coisa no recurso. No caso, o recurso ordinário, que é o nosso recurso mais básico de todos. O recurso de apelação é o recurso mais básico dentro do processo civil. E o recurso ordinário é o recurso mais básico dentro do processo do trabalho. Tranquilo? Sempre assim. Tá? O que mais nós podemos dizer, pessoal? Então, com relação à fundamentação, eu vou dizer que ele pode ser vinculado quando tem que ter aquela matéria específica para poder utilizar aquele recurso. Livre, quando dentro daquele recurso pode ser argumentado qualquer coisa. Total, quando trata de tudo. Parcial, quando é apenas parte do julgado. Tá? Que mais? Quanto ao objeto imediato do recurso, né? Extraordinário, né? Quando não envolve prova, né? Indiferente da situação particular, mas quando não envolve mais fatos ou provas. E ordinário, quando está ligado à situação particular. Bom, vamos melhorar essa argumentação aqui para vocês. Tá? Eu vou chamar de recurso ordinário aqueles que acontecem normalmente,
aqueles que acontecem ordinariamente no processo. Tá? Por exemplo, recurso ordinário. O próprio nome diz na Justiça do Trabalho, aquele primeiro recurso, o juiz deu a sentença, não estou satisfeito, entro com o recurso ordinário. Então, esse recurso vai rever tudo que aconteceu no processo. Nós acabamos de ver ali, ó, na definição anterior, que ele tem fundamentação livre, serve para qualquer coisa. Tá? E vinculado ao exemplo do recurso de revista. Agora, a partir do segundo grau de jurisdição, que seria o caso do recurso de revista, né, não é para qualquer coisa, é só para situações bastante específicas, então ele é vinculado. Então acontece em todo o processo? Não, acontece em raríssimas exceções. Vai ser o caso da aceitação no recurso de revista. Tá? Então, acontece em casos extraordinários. Tá? Então, o recurso ordinário é aquele que é assegurado a qualquer pessoa, tá? Para rever qualquer coisa. Né? Então, recurso ordinariamente, eu classifico como recursos ordinários. Os meus agravos de instrumento com relação à execução, por exemplo, os meus embargos à declaração são recursos ordinários. Agora, quando eu falo de recurso de revista ou recurso extraordinário, pessoal, eu estou vinculando a discutir como é que vai ser a interpretação do direito. Não me interessa nem como é que são os fatos, mas eu estou indo para o tribunal de terceira instância para discutir interpretação de direito. Então, isso acontece em alguns casos, e eu chamo, então, de recursos extraordinários, ok? Mais à frente, a gente fala muito mais com relação a isso, tudo bem? Dependência e autonomia do recurso. Eu vou ter recurso autônomo e eu vou ter recurso dependente. Né? Então, tem duas formas de eu entrar com recurso, de forma independente, né? E vai ter a forma de entrar com recurso, que é aquele recurso da forma adesiva. Então, nós vamos ter uma aula que a gente só vai falar sobre recurso adesivo, praticamente. Tá? Mas o que quer dizer? Que a pessoa pode apresentar um recurso, ela foi lá apresentar o recurso no prazo, pagou a taxa, tudo certinho, o recurso dela é independente. Vai ser analisado se tiver preenchido os requisitos legais para ele ser aceito. A outra parte pode aderir à iniciativa recursal dela e apresentar um recurso que a gente chama de recurso adesivo. Né? Esse recurso adesivo, ele se submete à admissibilidade do outro, e se eu desistir, o outro desiste também. Então, existem recursos que são autônomos, que é a grande maioria deles, e existem recursos dependentes, que são aqueles recursos que são propostos da via na forma adesiva. Vamos falar especificamente com relação a isso. Fiquem tranquilos, da minha parte, vocês vão ficar bacharéis, especialistas em recursos com relação a isso. Tranquilo, pessoal? Beleza? Hoje é algo assim, bastante genérico, e eu não consigo dar aula assim, falando um troço e sem pegar um gancho lá na frente, sem pegar um exemplo melhor. Eu acho que a coisa fica muito vaga e eu mesmo não entendo o que eu argumento se eu não pegar exemplos um pouquinho mais complicados. Então, às vezes pode ficar meio difícil, mas eu estou tentando ajudar, tá? Fiquem à vontade para perguntar sempre que acharem que eu posso esclarecer melhor, ok? Bom, ali fizemos as classificações e agora, praticamente, eu acho que é quase o final da minha aula, né? Eu tenho que tratar com vocês dos nossos princípios, né? Os princípios são uma série deles, mas são todos princípios extremamente simples, são extremamente claros, né? Não tem muita dificuldade em falar do princípio da justiça do trabalho. Tem professor que tem a característica, que tem a facilidade de conseguir falar aulas e mais aulas e mais aulas a respeito de princípios. Né? E eu parto da ideia de que o princípio é aquela coisa que serve para auxiliar a gente na interpretação do direito, que a gente tem que ter uma visão com relação a eles, mas o direito propriamente dito é uma coisa muito importante, mais importante do que a gente ficar discutindo princípios. Então, o primeiro princípio da justiça do trabalho, né, princípio recursal da justiça do trabalho, é o princípio do duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição não é próprio do processo do trabalho, mas ele existe também no processo civil. Então, pelo princípio do duplo grau de jurisdição, tá, que é o mesmo lá e aqui, eu posso dizer para vocês que me é assegurado ter o meu pedido negado por pelo menos 3 magistrados. Ah, puxa vida! Isso é estranho, né, professor? Como assim? É assegurado ao sujeito ter seu pedido negado por pelo menos 3 magistrados. Por quê? Porque o primeiro magistrado, eu entrei com uma reclamatória trabalhista e o juiz disse que eu não tenho direito. Então, é o primeiro juiz que está negando. Eu tenho o direito de recorrer dessa decisão? Tenho, claro.
tranquilo, né? Vai, preenche os requisitos legais, vai lá e faça um recurso ordinário dessa decisão. Quando chega no tribunal, quando chega no TRT, pessoal, lá, eles não trabalham sozinhos. O tribunal é um órgão colegiado. Então, por mais que os caras que estejam lá sejam desembargadores, sejam juízes de segundo grau, que já tenham passado muito tempo, que já tenham conhecimento do direito bastante extenso, pessoal, não dá para eles trabalharem sozinhos, eles trabalham em grupo. Então, nós temos lá as câmaras, a câmara tal, a câmara essa, a câmara aquela, né? E bem especificamente, pegar o exemplo do TRT do Paraná aqui, pegou lá a terceira câmara. Na terceira câmara tem 6 desembargadores. Desses 6 desembargadores, o recurso do EDI foi sorteado para a sexta câmara. Na sexta câmara, na terceira câmara, né, para não dar número rebatido. Vai para a terceira câmara, lá tem 6 desembargadores. Como é que faz? Sorteia quem são os desembargadores que vai participar do julgamento do recurso do EDI. Então, sorteia 3. Desses 3, um é o relator e 2 são os vogais. Por que é 3? Para ser número ímpar, pessoal. Tá? Porque, às vezes, os caras podem não concordar e um vota de um jeito, outro vota de outro jeito, o relator desempata. Tranquilo? Sempre dessa forma. Relator é o cara que pega e escreve o recurso. E vogal é aquele que simplesmente vota. Então, pelo princípio do duplo grau de jurisdição, o EDI perdeu o processo no primeiro grau de jurisdição, foi lá, fez um recurso ordinário, foi sorteado, pegou uma turma, que dessa turma, 3 desembargadores vão julgar o recurso dele. Para que o EDI seja obrigado a aceitar a decisão, pelo menos 3 juízes têm que dizer que ele está errado. Como que isso vai acontecer? 1 do primeiro grau e 2 dos 3 lá do tribunal vão achar de um jeito ou de outro. Então, somando o primeiro daqui com os 2 de lá, mesmo que o voto de lá não seja por unanimidade, fecha o 3, ok? Então, esse é o princípio do duplo grau de jurisdição. Assim que faz a conta, e isso que quer dizer? Que é a mesma coisa de dizer que garante ao cidadão o direito de recorrer às decisões judiciais. Beleza? De forma muito mais simples, não precisa fazer conta, não precisa, sabe o quê? Mas o princípio do duplo grau de jurisdição é garantir que pelo menos 3 magistrados revejam a decisão. Beleza? A mesma coisa que vocês aprendem em processo civil, a gente coloca aqui também. Beleza? Beleza. Outro princípio recursal, que também é próprio daqui quanto do processo civil. Então, ele não é próprio, é comum, tanto lá quanto aqui. Taxatividade. Gente, não se inventa recurso. Tá? Recurso é só números clausos, só aquilo que está na lei. Então, não tem como eu dizer, inventar recurso de não sei o quê. Recurso de... Não. Ou é recurso ordinário, ou é um recurso de revista, ou é um embargo de declaração, ou é um embargo infringente, ou é um embargo de divergência, mas é um recurso previsto dentro do ordenamento jurídico. Não invento. Não posso fazer aquilo que não está no ordenamento jurídico. Tá? Eu nunca vi em recurso, pessoal. Tá? Mas assim como tem recurso, quando a gente faz uma contestação, tem as defesas processuais lá, e dentro das defesas processuais tem as preliminares. O que são preliminares? São defesas que o Código de Processo Civil enumera. Então, preliminares é aquele que está no artigo 300 e alguma coisa do Código de Processo Civil. Não me recordo agora de cabeça. 316, 17, não lembro de cabeça. Mas é aquilo. Né? Eu já vi advogado preliminar de complexidade do juízo. O que é isso? Isso é burrice, isso não existe, porque não existe no Código de Processo Civil e é enumerada aquela preliminar. Então, não é uma preliminar porque não está enumerado como tal pela lei. O advogado elaborou errado. Tá? Da mesma forma, recurso. Não posso inventar recurso de não sei o quê. Posso. Tá? Só aqueles recursos taxativos previstos na lei podem ser manejados. Não se cria recurso danado. Tá bem? Além disso, pessoal, existe o princípio da singularidade, ou unirrecorribilidade, ou unicidade recursal. Então, para cada situação específica, existe um recurso próprio. Tá? Então, às vezes, para determinada decisão, cabe mais de um recurso. Tá? Então, o juiz preferiu uma sentença, beleza. Proferiu essa sentença, eu não entendi direito. Puxa, cabe embargos da declaração. Mas ele me condenou. Então, assim como cabe embargo da declaração, cabe recurso ordinário. Depende do que eu quero fazer.
Se eu quero esclarecimento, eu vou com embargo da declaração. Se eu quero reformar a decisão, eu vou entrar com um recurso ordinário. Então, para cada situação, singularmente existe um recurso. Depende do que eu quero fazer, eu manejo um recurso específico. Isso é o princípio da singularidade. Cada situação cabe um recurso específico. Então, unirrecorribilidade, unicidade recursal. Então, não tem como eu pleitear um esclarecimento por meio de um recurso ordinário. Não é característica dele. Assim como não tem como eu pedir uma reforma por meio de embargo de satisfação, e assim por diante. Imagine falar, então, de um acórdão proferido pelo Tribunal Regional da Nona Região, por exemplo. Né? Parte do acordo é inconstitucional e parte do acordo divergente da jurisprudência dominante nos outros tribunais regionais. A parte que a jurisprudência divergente da decisão dos outros tribunais, cabe um recurso de revista. E a parte que eu entendo que ele é inconstitucional, cabe um recurso extraordinário. Né? Ambos são recursos que cabem para autoridades diferentes, do mesmo recurso, no mesmo prazo. Posso, inclusive, fazer os dois recursos. Ok? Então, o que eu estou fazendo? Depende do que eu vou argumentar, cabe determinado recurso. Tá? Então, eu tenho que saber a matéria que vai ser tratada para saber singularmente, qual é o recurso que eu vou utilizar. Tranquilo? Conversibilidade ou fungibilidade. Bom, para cada situação, cabe um recurso concreto. Gente, se você errar o nome do recurso, beleza? O tribunal pode... Não, o que ele escreveu errado. Não era isso, era outra coisa. Aqui não era recurso de revista, aqui é um recurso extraordinário. Pode o tribunal ir lá corrigir? Pode. Por quê? Porque existe o princípio da fungibilidade. Assim como lá no processo civil, pessoal, existe assim ação. É uma ação de indenização, você entrou com uma ação de repetição, está errado o nome, mas o fundamento está certo, aceita ação, que risco que se escreveu errado e aceita o processo. Então, pode ser feito isso? Pode. Tá? Agora, né, a chance dos caras fazer é muito pequena. Né? Porque se você não sabe nem qual é o recurso que você tem que entrar, a chance de você ter feito o recurso certo é muito pequena. Por quê? Para que eles aceitem o recurso que está com o nome errado como sendo o recurso certo, tem que estar presente todos os recursos, todos os requisitos do recurso correto. Tá? E é muito difícil de você conseguir demonstrar isso se você não sabe nem qual é o recurso que cabe. Ok? Então, é uma questão doutrinária, é uma questão que pode acontecer na prática, mas que efetivamente, vou ser sincero com os senhores, é bastante difícil disso acontecer, de verificar isso acontecer. Tá? Mas o que interessa é, a cada situação cabe um recurso. Eventualmente, foi apresentado o recurso com os requisitos do recurso correto, com o nome errado, ou perante a autoridade errada, a autoridade errada manda para certo, aceita com um nome diferente e muda o nome. Tá? O que interessa são os requisitos, não o nome que você dá ao recurso tratado. Tá, ok? Da mesma forma que nós vamos dizer assim, que dentro do processo civil, não interessa o nome que o cara dá ação. O que interessa é o que ele expõe de direito e o que ele pede. Tá? Então, não era uma ação determinada. Era uma ação de repetição, ele entra com uma ação de cobrança. Tem diferença? Não tem. O que interessa é o fato e o direito narrado, o pedido feito. Tá, ok? Não interessa o nome da ação. Tá? Lógico, isso é muito mais camarada com relação ao advogado. Né? Se você é advogado, você entra com ação com o nome errado, o juiz olha, não é ação disso, mas não tem problema. Né? E, por exemplo, eu já errei, era uma ação de arresto, eu entrei com uma ação de sequestro. O que é isso? Não vou entrar no mérito, mas era uma ação de arresto, eu entrei com uma ação de sequestro. Esse foi um caso que o juiz, não, muda lá, o cara deu o nome errado da ação, isso aqui não é uma ação de sequestro, é uma ação de arresto. Tá? Aprendi depois, nunca mais vou esquecer isso. Tá? Agora, é uma exceção, uma regra, tá? Muito dificilmente isso possa acontecer. Então, e aconteceu comigo porque eu era advogado. Agora, por que eu digo que é mais complicado ser estudante do que ser advogado? Porque se eu errei na prática lá, o juiz César Nicolau, hoje desembargador, corrigiu essa atuação minha, esse nome que deu errado ao processo, mas o processo tramitou regularmente. Se fosse no exame de ordem, eu tinha perdido pão bastante, porque eu não sabia dar o nome correto e a chance de eu passar é muito pequena, ok? Então, com o advogado, a coisa é mais tranquila do que com o estudante. Tranquilo?
que mais, pessoal? Existe um outro princípio aqui, recursal do direito do trabalho, que nós vamos dizer assim, princípio da proibição da reformatio impedius, né? Isso aqui nos remete lá ao processo criminal, né, que diz assim, se eu fui condenado a 5 anos, entro com recurso, não pode os caras, analisando meu recurso, me condenar a 6. Ou mantém o mesmo, ou diminui. E aqui é a mesma coisa, né? Ah, se eu ganhei o recurso para ganhar mais, eu entro com recurso para ganhar mais, não tem como eu perder, né? Tem se a outra parte entrou junto com outro recurso. Eles não julgam improcedente o meu, procedente o outro. Mas se não tiver recurso da outra parte, não tem como piorar aquilo que eu já tenho garantido. Tudo bem? Não se reforma para pior as decisões judiciais. Princípio da dialeticidade. Bom, pessoal, o princípio da dialeticidade é simplesmente dizer que o processo é um desenvolvimento dialético. O que é dialética? Né? Tese, antítese ou antitese, né? Então você tem a tese de um lado, a antitese do outro, e vai sair uma síntese. E o recurso nada mais é do que isso. Alguém recorrendo com suas razões de recurso, a outra parte fazendo as contrarrazões de recurso. Então nós temos uma tese, nós temos uma antitese, que vai sair de uma decisão que é uma síntese. Tá ok? Então nós vamos dizer assim, que o recurso, as razões de recurso é a nossa tese, as contrarrazões de recurso é a nossa antítese, e que o acórdão que vai julgar isso é a nossa síntese. Então, nós vamos dizer, logicamente, que o processo do trabalho segue a ideia de um princípio dialético, porque nada mais é do que isso, é uma discussão onde se verifica qual é o direito concreto, aplicável ao caso concreto. O princípio da consumação, pessoal. Pelo princípio da consumação, vem a ideia daquela lembram lá da... o termo que eu estava procurando é o termo preclusão. O que é preclusão? Preclusão é perda da oportunidade de praticar um ato processual de forma válida. Beleza. Preclusão, perda da oportunidade de praticar um ato processual de forma válida. Pode acontecer de 3 formas. Mais comum, prazo. Perdi o prazo, ocorreu a preclusão temporal. Precluiu o direito do sujeito a recorrer, por quê? Porque perdeu o prazo. Beleza? Preclusão lógica. Fui lá e fiz um acordo. Faz sentido eu apresentar recurso de contestação? Não faz, porque uma coisa é incompatível com a outra. A incompatibilidade faz com que exista a preclusão lógica. A terceira forma de preclusão tem a ver com o nosso princípio, né? O princípio da consumação. Uma vez consumado, uma vez apresentado o recurso, não posso fazer de novo. Então, o princípio da consumação, né? É a mesma ideia da preclusão consumativa. Já fez, não pode fazer de novo. E é a mesma coisa com relação ao princípio da justiça do trabalho. Uma vez apresentado o recurso, você não pode recorrer da mesma decisão mais de uma vez por meio do mesmo recurso. Tudo bem? Pode ser recurso diferente? Pode, por quê? Porque para o princípio da singularidade diz que para cada coisa cabe um recurso específico. Então, se eu quero esclarecimento com relação à decisão, embargo da declaração. Quero mudar a decisão, recurso ordinário. Então, eu vou operar os 2 recursos contra a mesma decisão. Agora, se eu quero... Dá para apresentar 2 recursos ordinários? Não dá. Por quê? Consumado o primeiro, preclui o meu direito de apresentar um novo recurso. Tudo bem? Voluntariedade. Falamos lá no recurso, no conceito de Barbosa Moreira, né, que é um remédio, né, voluntário. Sempre recurso é voluntário. Se vocês pegarem muitos daqueles coisas que parecem recurso e que não são recursos que nós mencionamos, são coisas que não acontecem voluntariamente. Ok? Ao caso da remessa necessária, por exemplo, ela não é um recurso e ela não tem a característica de ser voluntária, por exemplo. Mas o recurso sempre vai acontecer porque a parte interessada, alguém interessado foi lá e apresentou o recurso. Mostrou, olha, não estou satisfeito, meu recurso está aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza? Acompanharam tudo que eu falei? Sim, professor. Alguma dúvida? Vejo, não caiu nenhuma vez com vocês, que legal, né? E isso também me falaram, enquanto eu estava dando aula, que amanhã é feriado em Jaguaribe, que talvez isso justificasse o fato de ter poucos alunos, mas eu não posso dizer que eu tenho poucos alunos, que tem 26 alunos presentes na aula. Então, fico bastante feliz,
Pessoal, esse conteúdo está disponível para vocês no site e eu já baixo essa aula que está gravada e já posto lá também para alguma coisa que vocês precisem, ok? Antes de dispensar os senhores, eu já quero fazer a chamada, né, pessoal, para a gente ser justo, né? Então, existe a orientação que a gente deve fazer chamada, então eu procuro seguir isso à risca, porque não é justo não fazer de vez em quando e não é justo um fazer e outros não fazerem, né? Vamos lá. Tá. Pessoal, não precisa levantar a mão, porque o levantá-la de mão tira da ordem alfabética, tá? Então, a Arlete está ali, a Bruna eu não estou vendo, a Cíntia está ali, a Cris está ali, Presente. Daiane está ali, o Jesley está ali, Estevam está ali, Fernanda está ali, Gabriel presente, a Hanna presente, o Iago está aí? Não, né? Não. Então tá, Jéssica, Jamile, Marcos está ali, a outra também está ali, já está ali. Josiane está ali, a Lídia está presente, Sileida presente, Luiz Fernando, não sei por que já estava ausente aqui, Luiz Gustavo presente, Maria Eduarda presente. Presente. As duas, né? Tem duas. Monique, Paola, Renata, Thalita, Vinícius e o Wesley. Pessoal, quem ficou com falta? O Iago, tá? E a Bruna Rafaela, tá? Os outros todos estão com presença. Tranquilo, pessoal? É cedo, mas nós cumprimos com o nosso objetivo, tá tudo certinho, pessoal. Eu estou relativamente satisfeito, mas também estou à disposição dos senhores. Qualquer coisa que eu possa ajudar, pessoal, fiquem à vontade, falem, ou do contrário, estão dispensados. Professor? Sim. O meu nome acho que não está constando na lista, né? Eu estou presente. O Nilson? Nilson, isso? Professor? Eu vi isso, Nilson, mas não se preocupe, que teoricamente Professor, não está na lista. Estevam também está presente. Oi? Teoricamente, você não está na lista, você sabe que tem que procurar eles lá, ver o porquê que não está, mas eu não tenho como lhe dar a falta, né? Boa noite, professor. Boa noite, tudo de bom. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Valeu, tudo de bom, pessoal, tranquilo. Professor Edi? Oi. O Estevam também está presente. Eu vi, mas eu não... Eu só dei falta para aquelas duas pessoas. Eu não tenho certeza se o Estevam está na lista também, tá? Tá bom. Tá, dê uma conferidinha lá. Eu acho que ele não está.